Fala galera, beleza? Botafogo na área para fazer uma análise detalhada hoje do nosso elenco até aqui, né? Com os reforços encaminhados, as contratações que já chegaram, com as possibilidades que têm aparecido no noticiário acerca de reforços. O nosso objetivo é tentar explorar um pouquinho como anda o elenco do Botafogo e como pode ficar o elenco ao final da janela, né? Eu estou aqui já com o nosso campinho desenhado, né, no site Tactical Board, né, que é um site interessante que me permite explorar bem todo o elenco, não só o time titular, né? Então eu vou passar aqui rapidamente para vocês como está o nosso elenco hoje, sobretudo as peças que eu imagino que vão ser aproveitadas, né? Que a princípio serão aproveitadas, a não ser que sejam negociadas, né? Então temos 4 goleiros: Joe, né, que é o titular, tem sido especulado, né, no Manchester United, mas eu imagino que vai ficar, né, a não sei que venha uma proposta muito boa por ele. Seu reserva imediato, que é o Léo Link, goleiro que veio do Atlético Paranaense, que o Botafogo comprou há pouco tempo. O terceiro goleiro, que é o Raul, né, um goleiro que veio do Campeonato Gaúcho, né, não passa tanta confiança assim no torcedor, mas acho que para terceiro goleiro, até por ser experiente, né, tá tudo bem. E o Ló, um goleiro jovem que o Botafogo acabou de contratar, né, e que provavelmente está vindo para ganhar, né, experiência, ganhar corpo e, ao longo do tempo, começar a figurar como uma possibilidade na meta alvinegra, ok? Aqui a gente já tem, né, na lateral direita, o primeiro dilema, é isso? Esse primeiro dilema envolve o fato de que o Botafogo só tem 2 laterais direitos, né? Muita gente, eu tenho visto falar que é insuficiente, né? Tanto porque não confia tanto no Vitinho, no Matheus Ponte, quanto porque acham que apenas 2 opções é pouco, né? Eu digo que, a princípio, eu confio no Vitinho, acho ele um bom lateral, principalmente defensivamente. O Matheus Ponte é um bom lateral ofensivo, e eu acho que 2 opções, a princípio, são suficientes, porque a gente tem a possibilidade de colocar outros jogadores, improvisar, né? Como, por exemplo, um jogador que pode jogar aqui é o Newton, né? Um outro jogador seria, por exemplo, o Caio Pantaleão, né? Até o Alan, em último caso, poderia jogar, né? Embora não seja o ideal. De qualquer forma, pensando nisso, o Botafogo trouxe um terceiro lateral, né? Jovem, que deve estar, enfim, nos trâmites finais, porque o negócio foi falado dia 26/6, né? Provavelmente o jogador já deve estar no Rio de Janeiro, sendo integrado ao elenco, alguma coisa assim, se a contratação de fato foi fechada, que é o jovem lateral Cadu. Então vamos acrescentar aqui, como terceira opção, o jovem lateral Cadu, que veio do Remo, né? O grande Remo, time tradicional do Nordeste brasileiro. Né? O Cadu, uma revelação do Remo, tem 19 anos. Embora ele venha para o time sub-20, né, um jogador que já vinha tendo experiências, né, no time de cima do Remo, que pode muito bem ser aproveitado como terceira opção, digamos assim. Então, acho que a lateral esquerda, pessoal, ela está resolvida. Por quê? Aqui tem uma coisa, né, uma questão conceitual importante que eu preciso explorar com vocês, que é: vocês precisam entender que a nossa análise do elenco tem que ser realista. A gente não pode simplesmente chegar e dizer: olha, o Botafogo precisa de um lateral direito, um zagueiro, um lateral esquerdo, um volante, um meia, um camisa 10, um ponto esquerdo, um ponto direito, um centroavante, porque isso não vai acontecer, pessoal. O Botafogo ainda é um clube com muitas dívidas, ainda é um clube que não consegue andar com os próprios pés, sem precisar de aporte do Textor, sem precisar do dinheiro da Eagle Hold. Então, o Botafogo ainda é um clube endividado, ainda é um clube com muitas dificuldades financeiras e é um clube que precisa saber explorar os ativos que estão lá no elenco. Eu tenho dito isso para o público que me acompanha no Twitter. Existem vários jogadores que, quando chegaram no Botafogo, não eram considerados grandes jogadores, craques da posição, fenômenos. Uh,
Eles adquiriram esse status justamente pela qualidade do trabalho que foi feito no Botafogo, mas sobretudo o trabalho do Arthur Jorge. Então, imaginando agora que o David Ancelotti pode desenvolver um bom trabalho e explorar bem esse elenco, por que não alguns atletas aqui podem se tornar valores de mercado altos para o Botafogo, né? O Matheus Ponte, o próprio Cadu, por exemplo. Vamos lá. Quem era o Gregory, né? Antes do Botafogo, era apenas um bom jogador, nota 6, tanto no Bahia quanto no Inter Miami. E hoje no Botafogo ele virou um jogador nota 8, nota 9, talvez o melhor camisa 5 do Brasil, né? Um dos melhores camisas 5 brasileiros do mundo, e que pode, inclusive, ser negociado agora por um valor altíssimo, né? Dito isso, eu acho que o elenco, que o David Ancelotti, ele vai acabar explorando muitas peças que já existem no elenco, né? Peças das quais é possível tirar alguma coisa. Então, na lateral direita, na minha cabeça, está resolvido. É Vitinho, Matheus Ponte, sobretudo, a chegada do Cadu como terceira opção. Na lateral esquerda, a situação é bem parecida. A gente tem a lateral esquerda resolvida hoje. Alex Telles, Cuiabano e o Marçal ali como terceira opção, e eu coloco ele em laranjinha porque eventualmente ele pode atuar aqui como zagueiro pela esquerda. E muita gente tem dito, Fogo Scout, e se por um acaso o Cuiabano sair? Aí é um outro cenário, se o Cuiabano sair, provavelmente o Botafogo vai ter que ir atrás de um lateral esquerdo jovem, né? Na nossa página, a gente já falou do nome de um bom lateral esquerdo jovem, que é o Eric, né? Vocês podem pesquisar. O Eric é um jogador do Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, é um jogador jovem que tem um perfil parecido com o do Cuiabano, com a diferença que ele não tem tanta capacidade física, porque ele tem mais capacidade técnica. Então, no caso de uma saída do Cuiabano, né, o Eric, por exemplo, poderia ser uma possibilidade, mas também outras. Né? Digamos que o Botafogo encontre no mercado um jogador parecido com o Cadu, que possa ser segunda ou terceira opção. Tá? De fato é que hoje a situação da lateral esquerda é completamente resolvida. Né? Não faz sentido nenhum o Botafogo contratar um lateral esquerdo, a não ser que alguém saia. Né? A mesma coisa, eu acho, já está se desenhando na zaga. Né? O nosso problema na zaga é o seguinte: nós temos 4 boas opções de zagueiros no elenco, mas o Bastos, né, especificamente o Bastos, ele tem passado por um problema físico grave que vai levá-lo a ficar praticamente um ano sem jogar, né? Voltando agora da cirurgia, na recuperação, a previsão dele voltar ali por volta de outubro, novembro, o Bastos vai acabar completando um ano sem jogar pelo Botafogo. Então, o Botafogo está atrás, obviamente, de um zagueiro que possa ser uma quinta opção, que seria exatamente aquilo que o Jair estava fazendo, né, como quarta opção, quinta opção. Mas o Jair acabou de sair para o Nottingham Forest, inclusive hoje, enquanto eu gravo esse vídeo, o Nottingham Forest anunciou a contratação do Jair. Dito isso, existem alguns nomes que o Botafogo está analisando no mercado. Eu vou colocar até aqui do lado para vocês saberem, tá? Quem o Botafogo está analisando no mercado? Acho que hoje a bola da vez é um jogador chamado Dantas, zagueiro alto, forte, do Novo Horizontino, né? O zagueiro, se eu não me engano, tem 21 anos e poderia chegar com bastante potencial, até porque o custo dele é baixo. Né? O Botafogo parece que ofereceu um valor ali na casa dos 5, 6 milhões e o Novo Horizontino está pensando em pedir 8, 9. Né? A resposta deve sair hoje, uma contraproposta, e o Botafogo vai saber se avança ou não. Tá? Um outro zagueiro é um zagueiro que o Botafogo tem muito interesse, mas que eu acho mais difícil de trazer, que é o famoso Naves, zagueiro do Palmeiras, né? Um zagueiro de 23 anos, já um pouquinho mais experiente do que o Dantas e do que o próprio Jair, mas também com muita qualidade técnica. E o último zagueiro seria o Gustavo Martins, do Grêmio, né? Um zagueiro também jovem, que tem, eu acho que, se não me engano, 21 anos, mais ou menos, 22 anos, um zagueiro interessante, poderia chegar. Dito isso, vamos colocar aqui que o Botafogo vai fechar com Dantas, né? E aí, se o Botafogo fecha com Dantas, pessoal, temos a zaga completa. Não faria sentido o Botafogo ter 6 zagueiros. É isso que as pessoas precisam entender. Existe um orçamento, existe um teto orçamentário de salário, uma massa salarial que deve ser paga. E aí tem muita gente dizendo assim, olha, o Fogo Scout, será que não vale a pena trazer mais um zagueiro experiente?
E aí você, digamos que o Botafogo traga, além do Dantas, mais um zagueiro experiente, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, um zagueiro que está no mercado, que é o Rodrigão, que era do Zenit. Caramba, o Botafogo vai ficar com 6 zagueiros, sendo que provavelmente 4 deles recebem um salário muito alto, né? O Barbosa, o Bastos, o Caio e o Rodrigão. 2 jovens que vão acabar tendo pouco espaço, não vão ser desenvolvidos e não vão ser revendidos. Então, acho que não faz sentido. O que faz sentido talvez seja o Botafogo, ao invés de trazer o Dantas, trazer um outro zagueiro um pouco mais experiente, mas eu não acho que isso vai acontecer. Então, vou deixar o Dantas aqui, porque eu acho que ele vai acabar sendo um reforço, tá? Vamos agora para o meio-campo, que é onde mora um pouco do nosso nó, ok? Até agora vocês perceberam que eu não sugeri, eu não falei, eu não discuti, não apresentei aqui para vocês a possibilidade de a gente ter a possibilidade de a gente ter reforços para a posição de volante. Eu acho, se o Gregory não sair, que é bem improvável que o Botafogo contrate alguém para a posição. Por quê? Nós temos 2 camisas 5, né? A gente vou colocar a numeração aqui para vocês entenderem um pouco da ideia. É o Danilo e o Gregory. A gente tem 2 camisas 8, né? O Alan e o Marlon Freitas. A gente tem o Newton, que pode ser 5 ou 8, né? O Newton pode ser 5 ou 8, afinal de contas, o Newton ele joga de primeiro volante, segundo volante, e a gente tem também mais 2 possibilidades aqui, né? Que eu acho que vão acabar não ficando no elenco, que são o Patrick de Paula e o nosso querido Cauê, tá? Pô, Fogo Scout, mas olha só, eu não confio no Cauê, eu não confio no PK, eu não confio no Marlon, eu não confio no Gregor, eu não confio no Alan, eu não confio em ninguém, por mim traz 5 volantes. Pessoal, isso não vai acontecer. Quando eu falo que a gente tem que ser realista, é justamente esse o meu ponto. Vocês precisam analisar o cenário de forma realista. Se há opções, e essas opções podem ser exploradas pelo treinador, não faz sentido o Botafogo demitir todo mundo e contratar todo mundo de novo e elevar os gastos absurdamente, né, quebrando a folha, o orçamento, etc. Né? Eu acho que pode ser, vamos supor que nos treinamentos o PK, o Cauê se destaquem, pode ser que eles fiquem, né, como uma opção de camisa 8, por exemplo, né, a terceira opção de camisa 8, né, e o Newton seja uma terceira opção de camisa 5. Então teríamos Gregory, Danilo e Newton camisa 5, Marlon, Alan, Cauê e PK para camisa 8, tá? Mas vamos supor então que o Cauê e o PK saiam, o Newton eu imagino que pode ser que fique, né? E vamos imaginar também que o Gregory pode sair, porque vocês devem ter visto que saiu ontem a notícia de que o Al Rayyan, do Arthur Jorge, está tentando muito a vinda do Gregory, né? Se por um acaso o Gregory sair, pessoal, aí o Botafogo vai ter um grande problema, né? Um grande problema mesmo, porque basicamente é um jogador que eu acho que é quase que insubstituível hoje. Né? Não no sentido de que ninguém pode ter a qualidade que ele tem, mas pela adaptação que ele já tem ao elenco, né? Pela qualidade que ele tem, né? Eu acho difícil alguém chegar e conseguir ocupar essa posição muito rápido, né? E render, sobretudo render aquilo que o nosso caro Gregory rende. E aí, né, a gente está pensando em produzir lá no nossa página no YouTube uma análise sobre possíveis substitutos, mas eu já digo aqui de antemão que tem um jogador que me interessa, talvez fosse até um jogador maior em termos de status do que o Gregory, que é o chamado Lerma. É um jogador do Crystal Palace, que vem perdendo um pouco de espaço lá no Crystal Palace, um volante que pode ser camisa 5, camisa 8, né? Eu tentaria trazer esse jogador, contando ali com a possibilidade de o Textor ter uma vantagem diante do Crystal Palace, que embora ele esteja vendendo, os acionistas ainda são amigos dele. Então, de qualquer forma, vamos deixar o Gregory aqui, porque a gente sabe que o futebol é dinâmico, né? Tudo pode acontecer, inclusive nada, né? Ou seja, o Gregory pode não sair, ok? Tudo bem? Adiante, pessoal, tem um pouco aqui um desenho, digamos assim, de como o clube enxerga, né, de acordo com vários setoristas, de acordo com várias apurações que têm sido feitas por jornalistas, de como o Botafogo enxerga, inclusive, o posicionamento de alguns jogadores, né? Vamos supor que o nosso querido David Ancelotti jogue num 4-2-3-1, né? Então, a gente teria que ter uma linha de 3 aqui no meio, né? 2 pontas, um centroavante e um meio armador, ok?
O Botafogo enxerga que Savarino, Montoro e o Santi podem ser esses jogadores centralizados. Ah, mas o Fogo Scout, o Montoro não joga pela esquerda, o Santi não joga pela esquerda? Claro, eles podem jogar pela esquerda também, mas eles não são propriamente aquele ponta que chega lá no fundo, agudo. Então, em alguma medida, eles jogariam ou centralizados ou como um meia esquerda em alguns jogos, né? De qualquer forma, o Botafogo tem 3 pontas esquerdas de fato. E aqui mora uma das polêmicas que eu tenho levantado com todo mundo lá na nossa página, né, no Twitter. Eu não acho que o Botafogo vai ao mercado buscar um ponto esquerdo. Primeiro porque o Botafogo acabou de contratar um jovem jogador, uma joia, chamada Jordan Barreira. É um jogador que veio lá do Júnior Barranquilla, da Colômbia, 19 anos, um jogador esguio, né, de passada larga, de muita habilidade, de muita verticalidade. Eu acho que o Jordan Barreira, pela última temporada de 2025, ele vem jogando muito como um meia direito, como um ponta pela direita, ok? Né, um ponta de pé natural. Então, acho que ele vem para a ponta direita para ser uma espécie de terceira opção para a ponta direita, né? Com calma, enquanto o Botafogo continua atrás de uma segunda opção para a ponta direita, né? E eu estou falando isso com base no quê? Na notícia que saiu ontem de que o Botafogo está atrás, por exemplo, de um jogador chamado Luiz Guilherme, que para mim seria um baita reforço. Já falei algumas vezes na nossa página, o Luiz Guilherme tem um perfil, vejam, é um perfil físico para ser um jogador parecido com o Luiz Henrique, no sentido de que ele é muito forte, muito alto. Né? Passada larga, ele não é tão alto quanto o Luiz Henrique, mas ele não é um jogador baixo, mas é um jogador que tem capacidade de drible em progressão, mas também tem uma capacidade de cortar para dentro, armar e finalizar, né? É um jogadoraço. Se eu fosse o Botafogo, eu tentaria trazer. Mas como tá difícil, né? A gente pode ver outras possibilidades aqui nessa ponta direita. A ponta direita, sim, é uma prioridade, pessoal. Embora tenhamos o Jordan Barreira, embora tenhamos o Arthur, o Botafogo claramente quer um ponta direita, ok? E aí eu imagino, né? Vocês devem ter visto lá na nossa página no X. Se não viram, eu recomendo que vejam, que a gente tem por lá uma lista enorme de possibilidades que o Botafogo poderia contratar. Por exemplo, o Botafogo poderia tentar contratar o nosso querido Asprilla, né, um jogador lá do Girona, da Espanha. O Botafogo poderia tentar, por exemplo, um jogador que tem um bom perfil para o Campeonato Brasileiro, que é o TT, do Panathinaikos. O Botafogo poderia tentar, para a direita também, um jogador interessante, que é o Elinho, né, que tem um perfil de futebol interessante, né, muito vertical, muito agudo, muito finalizador. Enfim, o fato é, o Botafogo precisa de um ponta direita para brigar pela titularidade. Ah, o Arthur não serve? Não, mas só tem o Arthur, ok? Pô, mas o Fogo Scout não dá para improvisar jogador na direita? Gente, dá para improvisar jogador em todas as posições, mas o ideal é não improvisar, que os jogadores joguem nas suas posições de origem, nas suas posições de naturalidade, digamos assim, onde eles sentem mais confortáveis. Então, Arthur, o Jordan Barreira, que eu imagino vem para a ponta direita, vocês podem mais à frente lembrar disso que eu estou falando, e uma terceira opção, né, ou no caso aqui uma primeira, uma segunda opção, essa contratação da ponta direita. E na esquerda, tem muita gente dizendo tem que vir ponta esquerda, tem que vir ponta esquerda. Não acho que venham. Não acho que venha ponta esquerda. Por quê? Porque simplesmente o Botafogo tem 3 opções. Mas eu não confio nas 3 opções. Tudo bem, mas aí você tem que entender que não é a sua cabeça que está funcionando lá no Botafogo, é a cabeça do Botafogo. O Botafogo, pessoal, ele pagou 10 milhões de euros mais ou menos no Matheus Martins, 8 milhões de euros mais ou menos no Natan Fernandes e 5 milhões de euros no Jefinho. Se a gente somar esses valores, dá cerca de 23 milhões de euros em 3 jogadores. Então, esse retorno tem que acontecer. Uma das coisas que eu tenho certeza que o scout falou para o David Ancelotti, o texto, você precisa conseguir extrair mais desses jogadores, do Matheus Martins, do Nathan Fernandes e do Jefinho. Por que não? Vejam, potencial os 3 têm. O que está faltando? A realização desse potencial. E quem é capaz de realizar o potencial de um jogador? Claro, ele mesmo tem que estar interessado, mas, sobretudo, um bom técnico. Lembram que eu falei do Arthur Jorge? O Arthur Jorge potencializou jogadores que não eram isso tudo. O Marlon Freitas virou o melhor camisa 8 do Brasil, o Gregor o melhor camisa 5 do Brasil. Alguém acha que o Barbosa era o melhor zagueiro da América, né, em termos de qualidade? E ele virou o melhor zagueiro da América, certo? O Bastos vinha de anos e anos embaixo e ele virou um dos melhores zagueiros do Brasil, ok? O John era um goleiraço? Era, mas não era para ser top 1, top 2 do Brasil. E assim ele terminou o ano,
Ok? O próprio Igor Jesus, pessoal, o que virou o Igor Jesus no Botafogo foi potencialmente aquilo que o próprio Arthur Jorge, a comissão técnica dele, conseguiu explorar. Então, vejam, técnico bom melhora jogador mediano ou potencializa jogador que tem qualidade. Eu acho que o David Ancelotti vai acabar insistindo no Matheus Martins, no Nathan Fernandes e no Jefinho quando voltar, ok? Dito isso, sobra a última e mais polêmica posição, que é a posição de centroavante, segundo atacante, alguma coisa assim. Hoje, a gente tem ali 4 opções, tá? Para ser centroavante mesmo, Arthur Cabral, Mastriani e Juan Cruz. E como ali um segundo atacante, né, um ponta de lança, Joaquim Correa. Olha, aqui a gente tem uma questão muito delicada, né? Porque o Juan Cruz custou dinheiro, o Botafogo investiu aí, dizem, cerca de 8 milhões de euros. Eu digo dizem porque até hoje não saiu nenhuma notícia oficial e o Botafogo ainda não publicou o seu balanço, né? Aliás, está atrasado. Então não dá para saber se o Juan Cruz custou isso mesmo, mas digamos que custou. E além disso, o Botafogo tem o Mastriani emprestado, né? Do Atlético Paranaense. Eu não sei como que é o contrato do Mastriani, se o Botafogo pode devolvê-lo. O que que eu faria, eu aqui? Eu faria o seguinte: primeiro, eu tentaria devolver o nosso querido Mastriani para o Atlético Paranaense. Eu não acho que é um jogador que tem condições de ser reserva do Arthur Cabral, de suprir o Arthur Cabral quando a gente precisar. E o nosso querido Juan Cruz, embora seja simpático, seja uma figura, né, até legal, agradável, eu não acho que ele vai conseguir render no Botafogo, né? A não ser que o nosso David Ancelotti tenha um trabalho mágico, né? Mas ele vai ter preocupações diversas. E o Juan Cruz, ele já conta com a antipatia da torcida, etc. Não acho que o Juan Cruz é tão ruim assim, não. Aliás, eu acho que se for para ficar entre Juan Cruz e Mastriani, eu prefiro ficar com o Juan Cruz. Ele jogou mais no Botafogo do que o Mastriani. E olha que ele não jogou tanto ainda, né? Não teve tanta qualidade, não apresentou tanto futebol assim. De qualquer forma, o que, que eu faria? Eu faria simplesmente o seguinte, né? Eu tentaria devolver o Mastriani e negociaria o Juan Cruz, que é uma série de propostas, né, que o Juan Cruz está recebendo, inclusive do mundo árabe, etc. Diante desse cenário, a gente precisaria trazer 2 jogadores para frente. Aqui sim, eu acho que vale a pena o Botafogo investir para trazer 2 jogadores. Que 2 jogadores são esses, Fogo Scout? Seria, por exemplo, um camisa 9, né? E um camisa 11, alguma coisa assim. Então, um jogador para ser reserva para o Arthur Cabral e um jogador para ser reserva para o Joaquim Corrêa. Os reservas aqui, pessoal, eles obviamente não vão ser jogadores com altíssimo valor de mercado. Então o Botafogo teria que ser um pouco criativo para encontrar essas peças, talvez o scout trabalhar muito bem, né? Para encontrar, como sempre encontra, né? Jogadores sem contrato ou com um contrato a vencer, alguma coisa nesse sentido, né? De preferência, né? Como o Botafogo já está com um elenco com muitos atletas estrangeiros, de preferência que fossem brasileiros, por exemplo, né? Essa é uma dificuldade que o Botafogo vai enfrentar. Então, por exemplo, né, brasileiros, né, a gente tem como opção de centroavante, né, alguém que está no mercado, que o Botafogo até demonstrou um certo interesse, o Carlos Vinícius, por exemplo. Tá? O Carlos Vinícius seria uma possibilidade. Né? Ah, é caro? É. Aí o Botafogo teria que tentar chegar a uma negociação de um valor, uma redução de valor, né, de mercado desse jogador. Para segundo atacante, é a mesma coisa. E aí a questão é mais escassa ainda, né? Talvez não existam aí tantos bons segundo atacantes livres no mercado, ainda mais se for brasileiro. Então o Botafogo teria que ir encontrar outras possibilidades no mercado, né? Bom, eu lembro que falava-se, por exemplo, do Jovic, né, como centroavante possível. O Botafogo contratar, pelo que me parece, o Jovic ainda não fechou com ninguém. Né? O Botafogo pode continuar tentando esse jogador, ok? Então, hoje eu contrataria mais um camisa 9 e mais um camisa 11, né? Vamos botar assim, ó, segundo atacante, né? E mais um centroavante, ok? Aqui, pessoal, essas seriam as minhas contratações, né? Vou botar aqui o Dantas, como não está fechado ainda, que eu acho que o Botafogo poderia fazer hoje, tá? Em resumo, um zagueiro, né? Jovem pode ser, o Dantas, né? Um centroavante, oportunidade de mercado, né? Que o Botafogo pague baixo o valor ou que pegue de graça, né? Um segundo atacante também nessa condição de oportunidade de mercado e etc. Né? Se não for possível um centroavante e um segundo atacante, aproveitar o Juan Cruz, alguma coisa nesse sentido. E, sobretudo, aqui eu acho que investir dinheiro na posição de ponta direita. Se não for o Luiz Guilherme, que seja o TT, o Elinho, o Asprilla,
outros jogadores, né, o Gabriel Martins, do Al-Rayyan, uma série de possibilidades para o Botafogo fechar o elenco, né? E aí, então, o Botafogo teria um elenco, digamos assim, muito mais respeitável, é um elenco que eu digo que seria excelente, com condições de brigar por todos os títulos nessa temporada. Beleza, pessoal? Enfim, o vídeo ficou até um pouquinho mais extenso do que eu queria, mas é isso que eu queria explorar com vocês aqui nesse primeiro vídeo do Fogo Scout. Não tem câmera ainda, a gente está com tudo improvisado, mas a ideia é falar, é discutir, debater o conteúdo com vocês, que vocês possam responder aqui nos comentários e lá na nossa página no Twitter também, ok? Valeu, rapaziada, um abraço grande e até a próxima.